Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador continue reinando em cada coração de uma maneira sobrenatural. Tão bom ter esse momento, né? Um momento tão agradável que você nem percebe como passam as horas. Um momento em que você sai, depois de estar numa comunhão com Deus, de estar em oração a esse Deus, eu me sinto, quando saio, com a sensação de que não falei, de que não dei a Ele a honra que Ele merece. Isso porque há dentro do meu coração, pulsa dentro do meu coração essa gratidão a Ele, a honra a Ele, honra ao Pai, honra ao Filho e honra ao Espírito Santo de Deus, no qual tem me conduzido a trazer aqui nessas devocionais algo para ajudar a você, principalmente a você que se encontra sem uma direção, sem saber o que fazer, ou procurando o que fazer e não encontrando o que fazer. Esse Deus, Ele é maravilhoso, porque entrando nesse momento de intimidade com Ele, nessa particularidade com esse Deus, e dando Ele a honra, com toda certeza, Ele se alegra, porque Ele é um Deus que gosta de ser adorado. E muitos, nos dias de hoje, têm substituído, têm trocado. Gostam de receber até adoração. É meio duro falar isso, não é? É meio triste, é meio ruim falar isso. Mas em que muitos estão pensando? Em que muitos estão pensando? Pensando em si mesmo, pensando somente olhando somente para dentro de si próprio. Nós sabemos disso. A palavra é clara, a palavra nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, em Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, e nós, estamos tendo o privilégio de estar em meio a esses tempos de dificuldades. Mas virão tempos mais difíceis ainda. Aí uma pergunta: alcançaremos? Estaremos ali, permanecendo da mesma forma? Eu em oração aqui, o Senhor me levando em oração, fiquei imaginando aqueles que servem a um Deus vivo, servem a esse Deus, estão prontos a morrerem, são queimados, mas eles não importam. Dói, com certeza, traz medo, com certeza, mas quando estamos com a nossa fé depositada nesse Deus, com certeza aquilo
vai passar. Falando assim, eu me lembro de Estevão, quando estava ali, o primeiro mártir da história cristã, né? Falando de Jesus e abrindo então amarrar e apedrejaram ele até a morte. E ele sempre em sintonia com o Pai. É uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Estamos preparados para tais momentos, para tais confrontos? O que faremos? Está chegando a marca, como está em Apocalipse, a marca, o chip. Sabemos que já tem esse chip implantado e vai chegar um momento. Eu, Belisário de Oliveira Garbeiro, eu fico olhando como tudo está encaminhando para que as pessoas venham a aceitar com maior naturalidade e até mesmo feliz por ter aceitado em colocar. Agora pergunto, está na palavra do Senhor, iremos aceitar? Quem não tiver o chip, não compra, não tem acesso aos seus dados, então é algo que vai ser, até então, não é uma obrigatoriedade. Não falei a palavra, os irmãos sabem o que eu quis dizer. Mas nós deparamos e fico imaginando, será que alcançaremos? Eu digo assim, será para nós, eu digo por mim, para mim que já tenho uma idade, estou na faixa dos 60, então eu fico olhando como será? Será que alcançarei? Os tempos têm passado tão rápido e de repente pode chegar. Qual será a minha atitude? Qual será a sua atitude? Para isso é uma introdução a respeito da lição de hoje, que eu quero trazer para que venhamos a pensar, que venhamos a refletir profundamente a cada dia de nossas vidas, ter em nossas mãos essa palavra e nessa palavra nós meditarmos. E nós vamos encontrar, você irá encontrar, você encontrará como precisa, como deve ou não fazer. É algo que a gente fica olhando, porque nós fazemos planos, fazemos tantas coisas, imaginamos, e louvado seja o nome do Senhor por estar com Deus. Nós temos uma garantia de que, ainda que venhamos a passar pelo vale, da sombra da morte, como disse, como menciona aquele servo amado, homem segundo o coração de Deus, que é Davi, ele mostra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Para falarmos isso, amados, para expressarmos isso, para expressarmos dessa forma para as pessoas, precisamos entender, verificar, olhar para dentro dos nossos corações
Será que estou falando somente de boca para fora? Eu falo para mim mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me sustenta. Então, você pode até mesmo fazer planos, você faz planos, mas nós sabemos que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem pode, quer dizer, ele planeja o seu caminho, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Para que o Senhor venha dirigir os nossos passos, há uma necessidade de permanecermos na base. Qual é a nossa base? A nossa base é Jesus. Muitos não dão crédito, nós sabemos disso, mas precisamos estar falando. E eu glorifico ao Senhor por esse privilégio, por ter sido impulsionado a falar. Caso você talvez inicie a ver esse vídeo e passe, eu tenho feito a minha parte. Eu tenho feito aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, de poder transmitir, e que eu possa diminuir a cada dia para que esse Deus cresça, de tal forma que você venha a desejar a não sair mais, a não abandonar mais os caminhos desse Deus. Por quê? Porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. Ela é escudo. Ela é escudo para aqueles que nele confiam. Oh, meu amado, eu não sei se estou preparado para enfrentar algo como aqueles servos, como estava em oração, aqui, falando com Deus, intercedendo pela sua vida. Eu quero dizer que você que tem me acompanhado, embora eu não saiba o seu nome, e alguns que conheço, vocês que me conhecem, sabem, eu quero dizer que em oração estava olhando aqueles que andam com sinceridade, que vivem nos dias de hoje, não somente no passado, homens que deixaram escrito, que foram inspirados pelo Espírito Santo para deixar para nós, nessa palavra, como devemos seguir, como devemos andar. E muitos não dão crédito. Foram homens inspirados. Mas eu acredito que a Bíblia continua sendo escrita, porque tem um anjo que está anotando tudo que está sendo feito, tudo que estou fazendo, tudo que você está fazendo. Aquele que pensa, vamos fazer tal coisa, isso, porque aqui só fica entre nós, entre vírgula, entre nós não. Entre nós não. Porque Deus está vendo com quem você está e o que você está fazendo, ou até mesmo planejando. É lícito. A palavra mostra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. É algo para pensar.
nos dias de hoje para ver pessoas determinadas, pessoas que querem um compromisso verdadeiro com esse Deus, que querem ver milagres acontecer. Milagres são realizados todos os dias. O maior milagre que eu vejo pela palavra de Deus não é ser curado de uma lepra, de ser curado de um câncer, de uma AIDS. Importa, não é para mim. O maior milagre é quando uma pessoa, na minha visão, é quando uma pessoa entende que estar com vida, que entende se estar com vida é porque tem alguém que está lhe concedendo essa vida. E você reconhece que esse que está lhe concedendo essa vida, ele amou esse mundo e entregou para morrer no seu lugar, no meu lugar e no lugar de toda a humanidade, o seu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. O maior milagre é conhecer Jesus, é ter Jesus. Entender que ele não oferece, não é aquilo que ele apresenta, quanto muitos mostram que é preciso você ter para você ser, mas o Senhor Jesus mostra completamente ao contrário. Ele mostra que você precisa ser. Ele mostra que você precisa ser. Eu mencionei numa mensagem passada, numa devocional, dizendo que ele pergunta: quem é maior? Aquele que está à mesa, aquele que está servindo? E aos olhos humanos, óbvio que vai ser aquele que está à mesa. Por quê? Talvez é um doutor, talvez pessoas que merecem a honra, que estudaram, um juiz, um advogado. Então, nós sabemos disso, mas olhando para a palavra de Deus, maior é aquele que está servindo. Porque na palavra de Deus nós temos a orientação que Jesus veio não para ser servido, e sim para servir. E ele tem me servido. Eu sou muito grato a esse Jesus. E eu desejo do meu coração é que você também seja servido por ele. Ele é insistente. Ele continua a bater a porta do seu coração, desejando que você ouça. E você ouvindo, não recuses, não rejeites abrir a porta. Não rejeite, abra a porta do teu coração. Experimente, como a palavra, como o salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Isto tudo é sabedoria. Primeiramente eu falei base da sabedoria para o crescimento espiritual. Nós estamos vendo que é a base para os verdadeiros adoradores, não é isso? Nós, quando iniciamos, deixa eu falar aqui de novo, só conferir que eu não coloquei aqui. É um guia para os verdadeiros adoradores. É um guia para os verdadeiros adoradores. Então, no primeiro tema, eu coloquei aqui, como está na revista, está assim: base para o crescimento espiritual. Você que talvez esteja ou venha assistir esse vídeo, você querendo voltar, você vai ter o primeiro, o segundo, que fala base para a adoração. Você vai ver que tudo é uma base. E o terceiro, base para a vitória. E o quarto, base
para a sabedoria. É o que vamos ver no texto áureo da revista, mais uma vez, o salmista. E precisamos entender, quando falamos de sabedoria, primeiramente, e por que não falar de Salomão? Nós sabemos que foi o homem mais sábio, e ele sendo mais sábio, o homem mais sábio, ele deixou vários escritos, vários provérbios, acho que são 3.000 provérbios. Se estiver errado, pode me falar, enviar um comentário. Mais de 3.000 provérbios para instruir, para nos instruir. Será que guardamos alguns? Será que temos em mente algum que a orientação por Salomão, que ele deixou, deixada por ele, aliás? No Salmo 37:4 ele fala: deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é algo que é sabedoria, deleitar no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Não tem nada melhor do que se deleitar no Senhor. Está no Salmo 37, no versículo de número 4. Nós sabemos que isso é uma realidade. É uma realidade. Isso é real. Quer ter uma vida mudada, quer ter uma vida compromissada com o Senhor, dê crédito a essa palavra. Eu coloquei no meu coração em não estar aqui falando muito, talvez não é pelo muito falar, talvez você inicie e não vai até o fim, porque o texto está longo e estou sendo impulsionado a ser mais objetivo. E eu quero falar com humildade diante de você. A humildade, ela precede a honra. A humildade, seja humilde. Isso é sabedoria. Sabedoria é ser humilde, sabedoria é saber esperar, sabedoria é confiar, sabedoria é entender que você é um dependente de Deus. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber que existe um manual de instrução e não só saber que existe um manual de instrução, mas pegar esse manual e examinar esse manual de forma que você será completamente cheio da palavra desse Deus. Ai, como é bom falar. Eu não sou pregador, de repente chego, sou convidado para pregar, já fui convidado, eu trouxe a palavra, mas, olha, eu quero continuar tendo essa intimidade com Deus assim. Eu sei que é uma necessidade, eu sei que existe aqueles que vão ouvir, caso eu seja talvez o mensageiro, mas talvez não com o tempo que tenho de tirar para entrar numa comunhão com Deus ali, para poder trazer essa mensagem, para trazer uma mensagem que possa confrontar com a sua vida, onde você se sinta completamente desejoso em aprender mais e mais dessa palavra. Palavras e palavras. Quantas palavras? Palavras de edificação. Quantas palavras de maldição. Quantas palavras de destruição. Quais são as palavras que você escolherá? Palavras de sabedoria. Apegue a essas palavras. Apegue de todo o seu coração, para que as pessoas vejam em você uma diferença. Uai, não era esse aquele que nos perseguia quando o apóstolo Paulo
estava na igreja, que ele assentou, mas não é este aquele que perseguia Atenas, se não me engano, não vou lembrar, a igreja que ele estava, que ele senta no meio e todos olhando, porque ele teve aquele encontro e dali as pessoas olharam e ficaram assustadas. É ele mesmo? É ele mesmo? Sim, é ele mesmo. E assim pode ser você. Você que talvez alguém não dê nada para você, por você. Nada para você ninguém vai te dar, não. Porque a palavra é clara. Há uma necessidade de defendermos o nosso pão. Não é nada, de graça é a palavra. Mas precisamos defender o nosso pão. Aquele que trabalha também não come. Isso é palavra, isso é orientação na palavra de Deus. Mas nem por isso vamos deixar de ajudar nesse ministério da Primeira Igreja Batista. Tem ali aos sábados, pela manhã, o amor incondicional, onde se reúne ali, onde vem aqueles moradores de rua e chegam ali para se alimentar, cortam os seus cabelos e recebem uma roupa nova, mas a roupa principal, a roupa que é necessária, nem todos querem. A maioria não querem, até experimentam, até iniciam, mas não dão continuidade. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, que a sabedoria ela venha falar mais alto dentro do seu coração, que o desejo pela sabedoria venha falar mais alto dentro do seu coração. Quero dizer assim, que você tenha o seu desejo em ser sábio. E diz a palavra, aquele que ganha a alma, sábio o é. Seja um sábio. Estou aqui, ficarei feliz em saber que você deu crédito a essa palavra. E dando crédito a essa palavra, você procurou, você se arrependeu, você entendeu que Jesus, ele é a base. Amém? Em Hebreus, no capítulo 11, 12, do versículo 5 ao 6, a palavra do Senhor nos diz claramente olha só, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que o ama, o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha só, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa nós temos para entender, para aprender a sabedoria. E o texto áureo da lição, estou aqui na introdução 28 minutos, eu queria fazer com 30 minutos, 28 minutos, eu fiquei aqui trazendo já a palavra na introdução. E a introdução, ela se encontra no Salmo de 119, no versículo 133 ao versículo 144. Você vai entender qual a profundidade, que há nessa palavra. Qual a profundidade que há nessa palavra e a forma como Davi expressou para o Senhor, expressou para o Senhor o que ele realmente viveu, demonstrando
a sua forma de vivência. E assim precisamos ser nós. Declararmos Jesus para aquele que ainda se encontra indeciso. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você que se encontra longe desse Deus. Que você possa pensar, refletir em voltar para o Senhor, como diz, voltar ao primeiro amor, para que você possa voltar. Eu digo que eu fiquei 12 anos no ministério, em 95 eu saí, em 98 e eu me afastei, 2008, 95, 2008, eu me afastei entre 2007 e 2008, me afastei. Aí onde vim a perder o meu filho, nosso filho, eu e minha esposa, e daí voltei em 2015. Olha o tempo que eu fiquei distante dos caminhos do Senhor, mas certamente eu tive a oportunidade, o privilégio de ter sido alcançado novamente por esse Deus. Isso é algo que me deixa com certeza o desejo de dizer somente que sou grato, completamente grato pela libertação que ele me deu. Salmista Davi, ele disse assim: ordena os meus... Eu vou pegar a Bíblia, já está aqui, ver se está do jeito de eu ler. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Olha o que é a sabedoria. Olha a forma que precisamos aprender com Davi, como expressa, como ter intimidade, homem segundo o coração, e como ele inicia o Salmo 119, o maior salmo da palavra de Deus, né? Contendo 176 versículos. 176 versículos, mas aqui no versículo 133 do Salmo 119, ele diz assim: ordena os meus passos, ordena os meus passos. Você pode pedir ao Senhor: ordena os meus passos, Senhor, direciona-me de maneira que eu possa entender, ouvir a tua palavra e esconder essa palavra no meu coração, para colocar em prática, e que eu não seja apenas ouvinte dessa tua palavra, mas que eu possa ser praticante dessa palavra. Davi, ele inicia de uma maneira muito bonita, né? muito como fala, instrutiva como é que fala? Oh, meu Deus! Para nos instruir. Ordena os seus passos, os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, livra-me da opressão do homem. Assim guardarei os seus preceitos. Livra-me da opressão do homem. Assim, como diz, livra-me da opressão do homem e do homem. Assim guardarei os teus preceitos. Livra-me da opressão do homem. Dessa forma, é um motivo a mais para mim guardar os teus preceitos. É um motivo a mais. Há tantos motivos. Tem um motivo porque estou respirando. Tem um motivo porque estou andando. Quem pode andar? Tem motivos porque posso falar. Porque se você pode falar, aqueles que falam. Tem um motivo para ver.
Oh, amados, há tantos que se encontram acamados, que se encontram completamente sem lembrança. Por que isso? Porque tem um mal de Alzheimer, não se lembram, não recordam. Então, precisamos estar pedindo ao Senhor, como Davi: ordena meus passos na tua palavra. Ordena. Esse Deus, ele está com os ouvidos atentos e com as suas mãos estendidas. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os seus passos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Olha o que ele vai abrindo o coração. Não posso parar muito em cada versículo, mas o Senhor vai dando a orientação e mostra. Faze resplandecer, Senhor, o teu rosto sobre o teu servo. Coloque-se na posição de servo e fale como Davi: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, porque eis-me aqui, eu sem ti nada sou, nada posso fazer. E ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos. Davi derramava o seu coração. Ele derramava, ele chorava aos pés do Senhor. Está mostrando a palavra, se está escrito, porque assim era. Porque Deus permitiu que chegasse até nós para pegarmos como exemplo para nossas vidas. Você tem se derramado diante do Senhor ou tem se derramado diante de pessoas, de alguém que você confia, de alguém que você pensa que é seu amigo e que na verdade nada pode fazer por você? Olha só, rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ele ficava triste, porque as pessoas não guardavam a lei do Senhor, assim como ele tinha aquela intimidade. Eu não posso convencer você, mas espero que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. A você que pela primeira vez talvez esteja ouvindo, que o Senhor inicie um processo para que você chegue ao pleno conhecimento e arrependa dos seus pecados. Justo és o Senhor e retos são os teus juízos, não temos dúvida. Os teus testemunhos que ordenastes são retos e muitos fiéis. Não temos dúvida, espero que você também não tenha. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Então o zelo dele se consumiu, porque até os inimigos ali esqueceram, desprezaram a tua palavra. Os inimigos dele desprezaram a palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A tua palavra é muito pura, porque o teu servo a ama. Falta 1 minuto e meio. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, tua lei é a verdade. Nós sabemos disso, que a verdade, Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. 40 segundos. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Ele mostra aqui, olha só, amado, não tem como explicar tudo de uma vez. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos
são o meu prazer, mesmo em meio a angústias, aflições, em tudo que Davi passou, ele colocou que os mandamentos do Senhor eram o prazer dele. E a justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Peça sabedoria a Deus. Em nome de Jesus, eu vou parar, que demorou, quase que não entrou o vídeo de anteontem. Estava triste, mas o Senhor permitiu e o YouTube aceitou. Quero agradecer em nome de Jesus. Querendo você fazer uma visita para nós na Primeira Igreja Batista em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, aos domingos pela manhã, às 9 horas, 10 horas, culto da manhã, e às 19 horas, culto da noite. Você será muito bem recebido e você sairá dali alimentado. 9 horas aos domingos temos a Escola Bíblica Dominical, também tem a Escola Bíblica, e às quinta-feiras os cultos de orações, no qual tem sido sempre ausente, mediante ao tempo que eu tenho que fazer esse tempo. Orem por mim, que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as duas consolações do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com a minha família, com a sua família e toda a sua parentela, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus.